verdade era a verdade do mundo, mas a verdade do mundo não satisfaz. A tua dor era um pesar tão profundo que dentro de ti não cabia mais. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nessa estrada somente quem dá mais do que recebe dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como os filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Hoje tua estrada é adornada de flores, segues teu rumo sem olhar para trás, pois descobriste a alegria que existe em espalhar tua luz em sopros de paz. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia, espera. Nessa estrada somente quem dá mais do que recebe dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como os filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Andai como os filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Andai. Os filhos da aprendo a ser forte como o sol. Em nome da mãe, aprendo os encantos de um manual. Em nome do irmão, aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é mãe, Pai, Filho, irmão celeste, ó Mestre, sou um universo dentro do universo da família, a caminho do milênio do amor.
Quando consigo olhar um pouco além de mim, já não me sinto só, já não me vejo mais como um estranho em meu próprio ninho. Me permito perceber esse amor que não se vai jamais. Entrego a minha vida ao Pai do céu. Em todos os momentos eu posso perceber que está sempre a meu favor o que acontece aqui. E isso é o que me dá essa certeza de quem já venceu. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia, entendendo meu sofrer, minha maior alegria será servir a Deus. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia, entendendo meu sofrer, minha maior alegria será servir a Deus. Quando consigo olhar um pouco além de mim, Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, da nossa Casa de Miguel, acompanhando a mais uma reunião pública na tarde de hoje. São duas amigas, duas companheiras trabalhadoras da nossa casa que nos vão trazer as reflexões dessa tarde. Uma delas é a Sandra,
que vai trazer o estudo do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. E ela vai iniciar o estudo na questão 21, vai do 21 até o 28, onde fala sobre espírito e matéria. A outra companheira é a Michele, e ela vai trazer para nós o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na coletânea de preces, no capítulo 28. E ela vai trazer o item 3, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Há dúvidas que vocês possam ter, nós teremos alguém da recepção, um representante, para esclarecer e sanar. É importante estar no silêncio durante toda a explanação. Ao término da reunião, vocês já sabem que fica aquele convite carinhoso do GEAL para que vocês possam participar junto com as crianças desse trabalho que as evangelizadoras elaboram com tanto carinho, né? Para vocês saberem, nossa casa tem 3 reuniões públicas acontecendo. É sempre às quintas-feiras, 14h30, às sextas-feiras, 19h30 e aos domingos, 9 horas da manhã. Nós também temos a fluidoterapia, que acontece sempre às terças-feiras, às 19h30, ou quarta-feira, às 9 horas da manhã. Você pode estar participando pelo chat. Temos também Prece da Saudade, hoje é dia. A Prece da Saudade acontece às 19h30, toda quinta-feira. Você também pode colocar o nome dos seus entes queridos que precisam de prece, essas vibrações favoráveis, né? Lá no chat, tá? Fiquem conosco, recebam um abraço carinhoso da espiritualidade amiga e que Jesus nos ampare e nos ilumine sempre. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 44. O cego de Jericó. Dizendo: que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 41. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho, mendigando. Sentindo a aproximação do Mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando às margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas. Porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações
pessoas e coisas com amor e justiça e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer a oportunidade que valiosos ensinamentos aqui nos proporcionará. Agradecer a Jesus por estar sempre auxiliando e nos fortalecendo para esses momentos tão importantes que tanto precisamos para a nossa reforma. Agradecendo esses amorosos e amigos espirituais que nos dão suporte durante a reunião, nos mantendo firme em nossa fé. Sabemos das nossas limitações e fraquezas que nos permeiam ao nosso ser. E aqui, através desses esclarecimentos, que a doutrina nos remete, pelos ensinamentos do Livro dos Espíritos, com certeza, boas reflexões nos fará muito bem. Agradecer pelas boas vibrações e bênçãos que aqui nos chegam. Pedimos que essas emanações de amor possam chegar aos nossos irmãos em dificuldades e sofrimentos, nesse período difícil que passa o nosso planeta. Agradecendo a essas lições de amor que nos vão chegar pelo seu Evangelho, trazendo orientações a nos guiar ao melhor caminho. Obrigado, Senhor. Com sua permissão, daremos início à reunião da tarde de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa tarde a todos. É um prazer, uma alegria estar aqui de volta. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Subtítulo Espírito e Matéria. Vai da questão 21 até a questão 28. Vamos então dar início. Espírito e matéria. Questão 21. Kardec pergunta aos espíritos: a matéria existe desde o princípio como Deus ou foi criada por ele em determinado momento? E os espíritos responderam: somente Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve deduzir. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais remoto que possa vos parecer o início de sua ação, acaso o podereis imaginar por um segundo sequer na ociosidade? Então, como deixou bem claro, os espíritos, somente Deus o sabe. Que a ideia da eternidade, não só do que já temos de conhecimento, mas desde sempre como para trás, também a matéria sempre fez parte da criação. Quer dizer, a formação, a constituição da matéria ainda não é permitido para nós, por falta de nosso entendimento. Então, quer dizer, e Deus, sendo a causa primeira de todas as coisas, a matéria está sujeita a Ele. E Deus jamais deixou de criar. Nem tudo Deus também nos permite saber. E lembrando o que Jesus nos disse, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Vamos à questão 22. Kardec pergunta:
Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que pode causar impressão aos nossos sentidos, o que é impenetrável. Essas definições são exatas? E os espíritos responderam: do vosso ponto de vista são exatas, visto que somente falais do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que para vós são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não cause nenhuma impressão aos vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Então, como ficou colocado pelos espíritos, ele respondeu, do vosso ponto de vista são exatas, visto que somente falais do que conheceis. E podemos, então, afirmar, porque a ciência da época nos trazia muitas limitações. Quase não se tinha nada sobre esse aspecto ainda, de conhecimento. E apesar do desenvolvimento da ciência ao longo dos tempos, vimos que com a criação dos campos elétricos, magnéticos, a mecânica quântica, com o avanço da física, a ciência tem mostrado para nós os diversos graus da matéria, que até uns tempos atrás se transformava em tudo sólido o que é matéria. Agora tem novos estados, então quantas coisas pôde-se perceber e conhecer através desse desenvolvimento da ciência, para que possamos perceber outros estados da matéria. Apesar disso, sabemos que ainda tem muita coisa a darmos ainda para conhecer, porque tudo isso também depende do nosso entendimento, compreensão, da nossa evolução. Então, tem coisas ainda que vamos ainda descobrir, mas ainda estamos longe desse estágio ainda, E a própria ciência está, então, dizendo para nós, em concordância com que os espíritos respondem nessa questão. Pode ser, por exemplo, de uma tal modo etéreo e sutil que não faça nenhuma impressão sobre os nossos sentidos. No entanto, é sempre matéria, porque ainda precisamos evoluir como espírito, E para isso precisamos de mais compreensão, de entendimento, de buscar mais conhecimento para desenvolver uma nossa inteligência, para que possamos captar a nossa sensibilidade e chegarmos a sentir, a pressentir essas impressões ainda que para nós ainda são desconhecidas e que não conseguimos ainda perceber. São esses novos estados da matéria que ainda vamos ter conhecimento, Agora só com o tempo. Vamos à questão 22A. Kardec perguntou aos espíritos: que definição podeis dar da matéria? E os espíritos responderam: a matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que ele se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. E Kardec nos traz também um comentário. De acordo com essa ideia, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual atua o espírito. Então podemos perceber agora, que com a doutrina espírita nós vamos gradativamente entendendo e compreendendo melhor as coisas. Como ali nos fala, é um elemento que tem a finalidade momentânea de acolher o elemento espiritual. Mas é um laço, e todo laço vai ser desfeito, mas cedo ou tarde. Mas um laço que prende o espírito, que é ao mesmo tempo instrumento e objeto da sua ação. Ele serve dela para agir, mas ao mesmo tempo age sobre ela. Então,
A matéria, pela definição dos espíritos, é o laço que prende o elemento espiritual, que prende o espírito, instrumento e objeto da sua ação. É ali que ele vai se manifestar, se exteriorizar. Vamos à questão 23. E Kardec pergunta aos espíritos: o que é o espírito? E os espíritos responderam: espírito é o princípio inteligente do universo. Então, quer dizer, todos nós somos espíritos, mas nós que vivemos aqui na Terra necessitamos da união entre o espírito e a matéria, para podermos dar vida a esta matéria. A ideia é de algo que se refere a uma propriedade característica do espírito, que é a sua capacidade de pensar, é a sua inteligência. É o princípio inteligente do universo. Vamos à questão 23A. Kardec perguntou aos espíritos: qual é a natureza íntima do espírito? E os espíritos responderam: não é fácil explicar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, visto que o espírito não é algo palpável, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada não é coisa nenhuma, o nada não existe. Então, como os espíritos nos falam ali, né, não é fácil por causa do nosso entendimento, nossas palavras, saber do que se trata, que a gente não consegue pegar, né, palpá-lo, né, como ele fala ali. Então, isso significa que ele não é feito, produzido, gerado de uma matéria palpável, né, que a gente possa realmente tocar. Então, mas alguma coisa ele é. Mas, consequentemente, nós precisamos compreender que existem coisas que é vedado ao nosso entendimento, em função do nosso próprio adiantamento. Quando o Espírito responde que o nosso linguajar não conseguiremos entender, significa que tem coisas que só o futuro dirá. Precisamos ainda nos melhorar, né, no nosso conhecimento, desenvolver mais o nosso intelecto, buscar a nossa melhora moral, para que possamos nos depurar mais, para que possamos estar mais receptivos às coisas mais sensíveis do mundo invisível, né? Ainda estão muito grosseiros ainda, né? No qual nesse momento ainda vivenciamos aqui na Terra. Então, conforme nós vamos evoluindo, automaticamente essas coisas serão mais esclarecidas ao nosso alcance, né? Aí poderemos entender melhor, né, essas questões. Vamos à questão 24. Kardec pergunta: espírito é sinônimo de inteligência? E os espíritos responderam: a inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem num princípio comum, de modo que, para vós, são a mesma coisa. Então, nós sabemos que a inteligência é um atributo do espírito e sabemos que é passível de ser desenvolvido. Estamos, então, aprendendo com a doutrina que nós, enquanto espíritos, somos criados sem nenhum conhecimento para atingir, né, um ponto a que chamamos de perfeição relativa. Nosso espírito está o quê? Em constante desenvolvimento no tocante ao atributo inteligência. O tempo todo. Precisamos, então, portanto, trabalhar sempre para que possamos ampliar, né, através, então, de novos conhecimentos, né, dessa busca de conhecer, vamos nos desenvolvendo. E assim as coisas vão se tornando mais claras ao nosso conhecimento. Então, a inteligência, que é um atributo do espírito,
ela desenvolve a partir da nossa própria vontade, daquilo que necessitamos de buscar para a nossa evolução. Então, com o tempo, vamos atingir o necessário para que tudo isso seja muito mais claro a nosso favor. Vamos à questão 25. Kardec perguntou aos espíritos: o espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? E os espíritos responderam: ambos são distintos, mas é preciso a união do espírito e da matéria para que a inteligência se manifeste na matéria. Então, Kardec ele colocou ali como o espírito pudesse ser consequência da matéria, produto da matéria. E nós sabemos que não é assim. São questões, vamos dizer, que cada um é um grande aspecto da vida do universo. O espírito é inteligência, é pensamento, intelectualidade, mas para ele agir, ele precisa da matéria, porque através do seu entendimento ele vai atuar, transformar, modificar a matéria. Vamos à questão 25A. Kardec pergunta aos espíritos: essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio inteligente e não as individualidades designadas sob esse nome. E os espíritos responderam: ela é necessária para vós, porque não sois organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não são feitos para isso. Então aqui a gente observa que Kardec ele torna a questionar os espíritos, dizendo que essa ligação espírito e matéria é necessária, como se ele quisesse perguntar se poderíamos manifestar o espírito sem a matéria. Porque ele fala aqui, né? Porque não sois organizados para perceber o espírito sem a matéria. Né? Que os nossos sentidos não são feitos para isso. Que os espíritos superiores respondem que nós necessitamos da matéria para nos exteriorizarmos, porque ainda não temos condições de perceber os espíritos sem a matéria. Quer dizer, ou seja, falta-nos, né, um desenvolvimento espiritual, que nos consigamos um dia viver sem a matéria atual como já conhecemos. Quer dizer, a gente hoje só conseguimos observar os espíritos através dos médios videntes. Fora disso, nós não temos essa organização, como ele fala aqui, né, para perceber os espíritos. Vamos à questão 26. Kardec pergunta: pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? E os espíritos responderam: pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Porque só podemos, né, conceber a existência do espírito sem a matéria pelo pensamento, onde temos a liberdade total. Vamos à questão 27. Kardec pergunta: haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E os espíritos responderam: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é preciso acrescentar o fluido universal,
que faz o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita. Muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela, ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria, suscetível por suas inumeráveis combinações com ela e sob a ação do espírito, de poder produzir uma infinita variedade de coisas, das quais conheceis apenas uma pequena parte. Esse fluido universal, primitivo ou elementar, sendo o agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de dispersão e nunca adquiriria as propriedades que a força da gravidade lhe dá. Então, para que se anime, né, a matéria pelo espírito, dando-lhe condições variadíssimas, né, que nós ainda não temos, né, o sentido sequer para ver toda a sua amplitude. Os espíritos superiores nos dizem que é preciso agregar a matéria como sendo intermediária entre o espírito, que é o fluido universal, que tem diversas possibilidades de apresentação, inclusive a de dar ao espírito, quando na matéria, e a matéria, consequentemente, a condição de ser atraído pela gravidade. Vamos à questão 27. A. Kardec perguntou: seria esse fluido o que designamos sob o nome de eletricidade? E os espíritos responderam: dissemos que ele é suscetível de inumeráveis combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é, propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar como independente. Então, como vimos, né, de qualquer forma, ele é suscetível de ser manuseado, né, ao limite que nós não conhecemos. E é ele que vai dar as possibilidades de expressão do espírito sobre a matéria. Vamos à última questão, 28. Kardec pergunta aos espíritos: uma vez que o próprio espírito é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? E os espíritos responderam: as palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Vossas controvérsias surgem quase sempre do que não compreendeis sobre as palavras que usais, porque vossa linguagem é incompleta para as coisas que os vossos sentidos não percebem. Aí Kardec deixou uma nota. Um fato notório domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a ligação dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se elas vêm ou não de uma fonte comum, se há pontos de contato entre elas, se a inteligência tem sua existência própria ou se é uma propriedade, um efeito ou mesmo, conforme a opinião de alguns, se é uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos aparecem distintas e por isso que nós as admitimos como formando dois princípios
que constitui o universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras e as governa, que se distingue por seus atributos essenciais. É a essa inteligência suprema que chamamos Deus. Como percebemos, né, e eles ali falaram, é só uma questão que, de palavras, precisamos desenvolver termos, né, para compreendermos as coisas como elas são. Nós precisamos modificar o nosso estado de consciência em relação à realidade na qual estamos inseridos. Espíritos imortais que somos, para que possamos compreender todas as coisas. E entendendo então que matéria inteligente seria o espírito, né? Então fica claro a ideia de dois elementos separados. E o que precisamos fazer é estudar e analisar sempre as coisas, né? Para compreendermos melhor. Então, hoje era o que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e fiquem em paz. Até uma próxima oportunidade. Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Miguel. Para quem não me conhece, eu me chamo Michele, sou trabalhadora da casa e também faço parte do grupo de estudos de quinta-feira. E estarei dividindo com vocês hoje o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde daremos continuidade ao capítulo 28, que fala sobre a coletânea de preces espíritas. Veremos o item 1, que fala sobre as preces gerais, a oração dominical. Daremos continuidade do item 3.4 até o item 3.7. Vamos então dar continuidade à oração que Jesus nos ensinou. Item 3.4. Onde ele diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ou seja, precisamos nós, o homem, na terra, do alimento para a manutenção do nosso corpo físico. Devemos trabalhar para consegui-lo, uma vez que já possuímos as qualificações espirituais para evoluirmos por si mesmos. Nas atividades do trabalho, desenvolvemos então as nossas faculdades intelectuais e no relacionamento com as pessoas, as faculdades morais. Ao pedirmos o alimento para o corpo, estamos nós pedindo os meios de consegui-lo através do trabalho, as condições de seguir, as condições do progresso individual e do coletivo, para as nossas necessidades, mas jamais pelo supérfluo. Nós solicitamos também, quando a gente pede a Jesus, nessa frase, o alimento espiritual para o desenvolvimento das nossas potencialidades inseridas no espírito imortal, no uso da vontade de progredir, na coragem para enfrentar as dificuldades naturais do viver ainda em um mundo com muitas imperfeições, forças para combater as más inclinações, como as que vêm do egoísmo e do orgulho, que já bem sabemos que ainda está muito latente em nós. Os espíritos imperfeitos, na fragilidade das qualificações nobres,
Em desenvolvimento, elas necessitam do auxílio uns dos outros, seus companheiros de jornada evolutiva, mas todos necessitam também do amparo divino, através dos espíritos mais evoluídos, que trazem o alimento que supre as nossas imperfeições, fortalecendo a nossa vontade de viver, o nosso bem, o bem a si mesmo e aos outros, seguindo os ensinamentos de Jesus. Item 3.5. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Bom, nós trazemos em si, na nossa consciência, implantada por Deus, o código divino, que deve sempre nortear as nossas atitudes, as nossas ações, percebendo, na medida da nossa evolução espiritual, assim, quanto mais inteligente, mais saberemos o que devemos e o que poderemos fazer. Por isso, sempre que ele infringe esse código, ou seja, sempre que nós infringimos esse código, cometendo uma falta ou adquirindo uma dívida proporcional ao entendimento da falta cometida, ela será cobrada mais cedo ou mais tarde. Por isso, Jesus ele colocou nessa única prece que foi por ele ensinada o perdoai as nossas dívidas, visto que não existe ninguém na Terra que não precise do perdão de Deus e do perdão dos seus semelhantes. A ideia do perdão divino, trazida pelo Espiritismo, ela não se constitui no esquecimento. Ou seja, no esquecimento da falta. Porque a gente não vai conseguir esquecer. Mas o Espiritismo nos traz a oportunidade da reparação daquela falta, no fazer o bem a quem nós julgamos nos ter feito mal, nessa atual ou em uma futura existência. Porque quando nós julgamos que alguém nos fez ou nos faz mal, e a gente deixa que esse sentimento, ou seja, que esses sentimentos, eles vão brotando, é como se fosse uma árvore. A semente ela é lançada e a gente vai alimentando ela, a gente vai regando, a gente vai, todos os dias vai molhando e ela vai crescendo, vai tomando uma proporção grande e quando a gente vê, ela está tão enraizada em nós que fica difícil até para podá-la. E aí, como podar esses sentimentos? Então, a gente percebe que ao pedir perdão a Deus pelas faltas cometidas, a gente está pedindo a Ele a oportunidade de reparar os nossos erros. A gente está pedindo a Ele a força para eliminar do nosso íntimo todo aquele ressentimento, todo aquele ódio, aquela mágoa, aquela rancor, aquele desejo de vingança, ou seja, aquela árvore que nós deixamos crescer e que a gente se vê depois perdido para poder podá-la. Como eliminar esses sentimentos? Como diminuí-los? É aí que a gente está pedindo a Deus a compreensão no momento em que nós sofremos, mas para sofrer com resignação. O mal que a gente julga ter vindo de outra pessoa, não guardando esse rancor, não regando essa árvore para que ela cresça e mais e mais e mais.
não guardando tudo isso dentro desse nosso eu interior, uma vez que esse sofrimento que a gente julga, ele provavelmente é consequência de atos que nós já fizemos a outras pessoas ou a outra pessoa nessa ou em outra vida passada. E aí a gente vê uma compreensão das palavras de Jesus quando ele diz: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Porque sofrer pela justiça é considerar que Deus não permitiria esse sofrimento se o homem, ou seja, se nós que sofremos, não tivéssemos feito o outro sofrer também. Sofrer pela justiça é crescer em espírito, é desenvolver nobreza de sentimentos, fortalecendo-se para voos mais altos. Mas o que seriam esses voos? Seriam seguir, continuar, persistir, prosseguir na nossa caminhada rumo ao progresso evolutivo, que é o que todos nós queremos. E assim, quando a gente consegue entender e perceber que na frase de Jesus está o compromisso de quem a profere, ou seja, de nós, de perdoar a todos aqueles que lhe devem, a todos os que ofendem, causando-lhe males, está também o de agradecer a Deus por saber que todos serão perdoados das faltas cometidas, porque todos nós temos a oportunidade de perdoar e de sermos perdoados. E quanto mais cedo a gente conseguir fazer isso, a gente conseguir se libertar dessa raiz, dessa árvore que está crescendo sem parar, mais feliz a gente vai conseguir ser, mesmo vivendo ainda em um mundo de provas e expiações. Item 3.6. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bem, no reconhecimento das nossas imperfeições, nós pedimos o auxílio de Deus para nos conceder sabedoria para lidar com as nossas más inclinações, através das quais somos tentados a seguir sempre o caminho mais fácil. A gente sempre quer passar pela porta larga, a gente não quer se espremer e passar pela porta estreita. A gente quer o caminho das ilusões, do prazer imediato, do agir sem refletir, sem pensar, dando vazão aos instintos inferiores, que ainda precisam ser sublimados. A tentação, ela existe dentro de nós, nos hábitos viciosos que alimentamos durante muitas e muitas existências. A nossa bagagem é bem grande. O que vem de fora são os estímulos a esse mal que está em nós, o qual deve ser eliminado com o desenvolvimento do potencial nobre e sublime implantado por Deus em nossa essência espiritual. Por isso, ainda estamos presos em um mundo de provas e expiações, evoluindo pouco a pouco, na dependência da vontade e do uso do livre-arbítrio, que ainda assim é limitado. Nós pedimos nessa frase, então, a força de resistir às sugestões do mal, vindas do plano espiritual, dos espíritos que buscam nos desviar da senda do bem, aos quais nos ligamos pelas afinidades espirituais, e as do plano material que também nos atraem pelas nossas próprias imperfeições.
E ao proferir, estamos também fortalecendo ou tentando buscar fortalecer a nossa fé em Deus, no seu amor e no seu poder, e a fé em nós mesmos, que somos os seus filhos, e em toda a humanidade, nossos irmãos, porque sabemos que tudo vem dele, que nos fez perfectíveis. Sabemos que ainda como espíritos imortais, destinados a buscar a perfeição e a felicidade, das quais ainda estamos distantes. Nós somos atraídos por tudo que se afiniza com nossas tendências. Daí nós pedimos e pedimos e pedimos o auxílio para que buscamos sempre sentirmos-nos atraídos pelo bem que nós já conseguimos desenvolver e não pelo mal que ainda habita em nós. O desenvolvimento intelectual da humanidade já permite que se saiba discernir o certo do errado, tendo como parâmetro o bem, que é a essência das leis divinas, as únicas que satisfazem as necessidades do espírito imortal. Assim, no esforço de desenvolver todas as qualificações nobres que fazem parte do meu eu, do seu, do nosso eu interior, vai o espírito caminhando da ignorância e da simplicidade para tornar-se espírito puro, sábio e amoroso. Percebemos então que ninguém caminha sozinho. Necessitamos sempre uns dos outros e todos nós necessitamos do amor do Pai. E nessa frase estamos nós, o Filho, solicitando o auxílio de Deus, que é o nosso Pai, para não desistir de nós, da nossa luta, do nosso processo evolutivo, que consiste no combate do mal dentro de nós mesmos, criado quando ainda muito ignorante das leis divinas fomos. E para continuar na luta do desenvolvimento do bem, que está em nós também, como filho de Deus, um ser, ou melhor, desculpem-me, uma essência perfeita, justa e boa. Nós reconhecemos as nossas imperfeições e o poder do Pai que nos criou para ser felizes e bons. Não pede graças, mas auxílio para resistir às nossas más tendências na continuação do esforço do nosso aperfeiçoamento espiritual. Finalizando então no item 3.7, quando Jesus diz: assim seja, nós estamos solicitando, estamos desejando que nossos pedidos se efetivem, ou seja, que eles sejam atendidos segundo as suas leis, as leis do Pai, que expressam a sua vontade, demonstrando a nossa submissão a ela, mesmo quando não as compreendemos bem. Porque muitas vezes nós ainda não compreendemos o porquê de muitas vezes não sermos atendidos quando oramos ou pedimos. Porque sabemos que Deus é sabedoria
e é o amor perfeito, e que Ele nos dá exatamente aquilo que precisamos. Porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas perante a sabedoria do Pai, que é infinita, quando proferimos assim seja, pedimos também a Deus que não nos escapem a compreensão das coisas, a compreensão da tua vontade e não da nossa. Pois sabemos que tu só queres o nosso bem e o melhor para nós. E tu sabes o que nos convém. Mas nós ainda somos muito pequenos. Como já disse anteriormente, nós ainda estamos a caminho na evolução, pouco a pouco, ainda muito tolhidos, ainda muito ignorantes. Bem, meus irmãos, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Desejo a vocês uma ótima tarde e fiquem todos em paz. Pai, de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso amado e querido irmão, obrigada pela oportunidade. Obrigada pelo alimento espiritual desse estudo de hoje. Queremos te pedir, Pai, que nos abençoe, que nos ampare e que faça brilhar a vossa luz. Que a gente possa, pouco a pouco, dia a dia, sermos abençoados com uma gotinha do teu amor e da tua humildade, para que assim, Pai, consigamos seguir os teus caminhos, os caminhos do bem, os caminhos da humildade e do amor. Nos ajude, Pai, a fortalecer a nossa fé. Fica conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Jesus. Caminheiro no caminho,
casinha bem fechadinha, era uma casinha bem fechadinha. Abre a janelinha para o sol entrar, abre a janelinha para o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore, perto da casa tem uma árvore, e os passarinhos vivem nela sim, e os passarinhos vivem nela sim. Perto da árvore tem uma ponte, perto da árvore tem uma ponte, e debaixo dela corre um rio assim, e debaixo dela corre um rio assim. Dentro do rio estão os peixinhos, dentro do rio estão os peixinhos, que junto aos sapos fazem assim, que junto aos sapos fazem assim. Perto da ponte está trovejando, perto da ponte está trovejando. Fecha a janelinha porque vai chover, fecha a janelinha porque vai chover. O verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem. Essa linda frase está no livro do Pequeno Príncipe, de um autor francês chamado Antoine de Saint-Exupéry. Quando pensamos em sentimentos, a primeira palavra que vem em nossa mente é amor, não é mesmo? E será que estamos conseguindo lidar, expressar esse nosso sentimento, essa energia divina, poderosa, capaz de nos elevar, captar recursos para o nosso crescimento? Porque, como toda virtude, ela está latente também dentro de nós e precisamos desenvolvê-las. Quebrar barreiras, dificuldades que nos impedem de exercitar esse amor. Começamos pelas pequenas atitudes. Por exemplo, um cafuné na cabeça de alguém, um sorriso amigo, um abraço, uma palavra carinhosa, tipo, eu gosto muito de você. Que saudade! Sabia que você é muito importante para mim? Um beijinho na bochecha. E às vezes não precisa falar nada, só escutar. Ouvir além das palavras articuladas, sem julgar, inventar, deturpar, distorcer, rotular. É ouvir abraçando, sorrindo ou chorando, e que no final da escuta, uma simples orelha se transforma num instrumento maior, como se fosse o coração do corpo, braços do peito, uma visão tridimensional. Fica difícil, né? A gente procurar palavras para definir algo tão grande. Por isso, exercite e coloque o seu amor em ação. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos agora aquietar nossos corações para fazer a nossa prece inicial. Vamos pensar em um lugar bem bonito, pode ser uma praia, ou um lugar arborizado, escutando o som do canto dos pássaros, para pedir a Ti, Deus querido, nosso Pai, que abençoe este momento,
que paramos um minutinho do nosso dia para mais um estudo da nossa evangelização. Que possamos, Senhor, estar atentos e com o coração aberto a todos os ensinamentos que cheguem através desta aula, para que possamos aprender e florescer aonde o Senhor nos colocou. Muito obrigada, Deus. Abençoe a todos nós, as nossas famílias, os nossos amigos. E muito obrigada mais uma vez por esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre emoções. Então, emoções são sentimentos presentes na vida de todos nós. As emoções, elas são essenciais para a nossa sobrevivência e crescimento. Elas afetam toda a nossa vida. Por isso, é importante conhecer as emoções e saber lidar com elas. Vamos conhecer algumas? Alegria. Sentimos alegria quando acontece alguma coisa boa na nossa vida, quando vivemos momentos agradáveis. E a tristeza? A gente fica triste quando algo ruim acontece, não é mesmo? Também tem o medo. Quando pensamos que estamos em perigo ou quando algo ruim pode acontecer, nós ficamos com muito medo. E a raiva? É quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero e quando algo nos incomoda. Então, essas são algumas das emoções que nós sentimos, né? E é importante a gente saber reconhecê-las para a gente poder lidar com elas, né? Para a gente poder controlar quando eu tenho medo, quando eu estou triste, quando eu estou com raiva. Então, é muito importante a gente reconhecer essas emoções na gente, para a gente poder lidar com elas e controlá-las. Tá bom, galerinha? Beijos! E a história é Tenho Monstros na Barriga, de Tônia Casarim. Esta é a história de Marcelo, um menino que sentia coisas diferentes na sua barriguinha. Ele sempre falava para a mamãe: Mamãe, mamãe, estou sentindo algo diferente na minha barriga. E a mamãe dizia: Ah, Marcelo, isso deve ser fome. Ou então: Ah, Marcelo, você precisa ir ao banheiro. Marcelo ia no banheiro e nada da barriga melhorar. Comia banana, que era sua fruta favorita, e a barriguinha também não melhorava. Um dia, Marcelo chegou da escola todo feliz, dando pulos de alegria. Mamãe, eu fiz um golaço hoje e a minha barriguinha tá muito estranha. A mamãe olhou para Marcelo e falou: Ah, Marcelo, eu já sei o que você tem na barriguinha. Isso são seus sentimentos. Então, Marcelo percebeu que a mamãe tinha razão, que sempre que ele sentia uma emoção ou algo diferente, a sua barriguinha mudava. Então, Marcelo decidiu chamar esses sentimentos de monstrinhos. Vamos conhecer os monstrinhos que moram na barriguinha do Marcelo? Quando o Marcelo fazia gol ou brincava no parque com o papai, ele ficava muito feliz. Então, o monstrinho da alegria aparecia dentro da sua barriguinha. Uma vez, Marcelo se machucou no recreio da escola. Aquilo doeu muito. Neste dia, Marcelo conheceu o monstrinho da tristeza. Quando o Marcelo ficava muito agitado, ou então que a sua irmã pegava o controle da televisão, aparecia o monstrinho da raiva dentro da barriguinha de Marcelo.
Uma vez, Marcelo foi andar de skate com o papai, mas o skate era muito rápido, ia muito depressa. Então, apareceu o monstrinho do medo dentro da barriguinha de Marcelo. Na escola, Marcelo levantou a mão para responder uma pergunta da professora de matemática, mesmo sem ter certeza da resposta. Nesse dia, a sua barriguinha se sentiu cheia de um monstro grande, enorme. Era o monstro da coragem. Quando Marcelo foi no zoológico com sua família, ele queria conhecer todos os animais. Ele queria saber como era o seu pelo, como eram suas garras. Nesse dia, o monstrinho da curiosidade apareceu na barriguinha de Marcelo. Ao final de cada bimestre, quando Marcelo recebia o seu boletim, cheio de boas notas, Marcelo saía correndo para mostrar para o papai e para a mamãe o seu boletim. Nesse instante, sua barriguinha estava cheia do monstrinho do orgulho. Marcelo se sentia muito orgulhoso dele, porque ele havia se esforçado para conseguir aquelas boas notas. E quando nasceu a nova irmãzinha de Marcelo, um novo monstrinho apareceu na sua barriga. Era o monstrinho dos ciúmes. Então, Marcelo foi percebendo que na sua barriguinha moravam vários monstrinhos, ou seja, vários sentimentos, várias emoções, e que ele precisava aprender a controlar cada monstrinho, cada emoção que ele sentia. Tudo bem com vocês? Depois de ter escutado essa história de tem um monstrinho na barriga, vamos ver um pouquinho mais da história do Marcelo? Marcelo era um menino que às vezes sentia algumas coisas da barriga dele. Ele conversava com a mãe dele, achava que era fome ou que era dor de barriga, até quando um dia ele fez um gol na escola e ficou tão feliz que aí foi falar com a mãe dele: "Mãe, estou sentindo algo diferente na minha barriguinha." Aí a mãe dele percebeu que eram as emoções. Então Marcelo teve uma ideia. Colocou cada emoção que ele sentia um nome de um monstrinho. Vamos ver quais foram os monstrinhos que estavam na barriga do Marcelo? E será que eles também estão na nossa barriguinha? Vamos lá? Esse primeiro monstro, de sorriso largo, bem aberto, é o monstro da alegria. Ele aparecia na barriga do Marcelo quando ele fazia um gol, quando ele ficava muito alegre e o sua mãe e seu pai também ficavam muito alegres. E aí eles abriam o maior sorrisão. Quando ele tinha esse monstrinho na barriga, Marcelo ficava muito agitado, não parava de pular e sorria o tempo todo. Então, o que acontece na vida da gente que a gente tem esse monstrinho dentro da nossa barriga? Que a gente fica alegre, com essa vontade de sorrir, de abraçar, de pular, de extravasar energia. Esse é o monstro da alegria. Esse outro monstrinho que também fica na barriga do Marcelo era o monstro da tristeza. Apareceu um certo dia na hora do recreio, quando Marcelo se machucou. Esse monstrinho da tristeza também aparecia quando o melhor amigo dele não emprestava o brinquedo que ele queria. E aí, quando esse monstrinho aparecia, ele tinha uma vontade de chorar e ficava triste. Os ombros dele ficavam caídos, a sua cabeça baixa e a boca igual a de um sapo. Esse era o monstrinho da tristeza. Então, quando aparece o monstrinho da tristeza na barriguinha de vocês? Esse outro monstro que aparecia na barriga do Marcelo era o monstro da raiva.
ficava agitado e ele aparecia quando a sua irmã mudava o canal de televisão quando ele estava assistindo. Ele também sentia raiva quando queria contar para os seus pais como estava o seu dia, mas nenhum deles parecia escutar. E aí ele ficava raivoso, com vontade de gritar e queria mostrar para todo mundo o tamanho da sua força. Quando ficava com raiva, geralmente mordia os lábios e fazia uma cara assustadora, igual esse monstro está fazendo, levantando os braços e mostrando essa cara assustadora pra gente. E esse outro monstro na barriga do Marcelo? Esse era o monstro do medo. Apareceu em um certo domingo ensolarado. O Marcelo foi aprender a andar de skate com o pai dele e achou o skate muito rápido, e aí ele ficou com medo. Aparecia esse monstro também quando ele queria se refrescar na água da praia, e o mar estava com muitas ondas enormes. E ele reparou, quando as pessoas ficavam com medo, geralmente deixam de tentar e não aprendem coisas novas. As pessoas com medo ficam paralisadas, igual uma estátua. E o que deixa vocês com medo? Vocês têm medo de escuro? Medo de barata? Medo de ficar sozinho? Sentir medo é normal. Todo mundo sente medo de alguma coisa. Mas como o Marcelo não contou pra gente na história, o medo paralisa a gente, deixa igual uma estátua e não faz com que a gente aprenda coisas novas. Por isso que quando a gente sentir medo, a gente precisa de um outro monstrinho para combater esse medo. Vamos ver qual é? Esse é o monstro da coragem. Esse monstro apareceu num dia que Marcelo estava na escola e ele decidiu levantar a mão para responder uma pergunta de matemática, mesmo não sabendo a resposta. Então ele percebeu que esse monstrinho ficou grande na sua barriga, como se preenchesse a barriga todinha. Esse monstro, ele aparecia junto com o monstrinho do medo. Então Marcelo entendeu que podem aparecer dois monstros ao mesmo tempo na sua barriguinha. Ele também lembrou daquele dia que o mar estava agitado e que ele sentiu medo, mas que mesmo assim ele decidiu mergulhar. E aí ele se sentiu corajoso. Então, gente, é esse o monstrinho da coragem, que ele aparece junto com o monstrinho do medo quando a gente tem esse sentimento de enfrentar o medo, de ser maiores que eles, de ser corajosos. E esse? Que monstrinho é esse? Esse é o monstro da curiosidade. Ele apareceu quando Marcelo visitou o zoológico com a família dele. E ele ficou com muita vontade de conhecer os animais. Queria conhecer todos os bichos. Ele queria entender por que o pescoço da girafa era tão comprido e que se a zebra era parente do cavalo e como o macaco conseguia pular tanto. Esse monstrinho da curiosidade também aparecia para saber aonde as formigas moravam. Esse monstrinho fazia ele querer entender sobre tudo e ouvir todas as respostas. Mas nem sempre os adultos sabem responder essas perguntas. Esse outro monstro que aparece na barriga do Marcelo é o monstrinho do orgulho. E a gente tem que ter muito cuidado com esse monstrinho, hein? Ele apareceu na barriga do Marcelo quando ele recebia um boletim e via que só tinha nota boa. Ele também aparecia quando ele terminava de fazer o quebra-cabeça com mais de 1000 peças e ficava ali um mó tempão fazendo esse quebra-cabeça. É como se ele sentia vontade de elogiar ele mesmo. Gente, sentir feliz quando a gente termina alguma tarefa
é muito boa, mas a gente tem que ter cuidado para esse monstrinho do orgulho não ficar tão grande e a gente acabar desrespeitando outras pessoas. Então, vamos ter cuidado para deixar esse monstrinho do orgulho bem controlado na nossa barriguinha, para a gente acabar não magoando o nosso amigo, alguém da nossa família, com o nosso orgulho. Ah, esse outro monstro na barriga do Marcelo era o monstro dos ciúmes, que apareceu quando nasceu a irmãzinha dele. Ele ficava ciumento e queria o mundo só para ele. Esse monstrinho é bom? Não, né? Esse monstrinho apareceu quando a irmãzinha do Marcelo nasceu, que ele queria a atenção dos pais para ele. Marcelo percebeu que tinha muitos monstrinhos na barriga e que cada um aparecia de acordo com a emoção que ele estava sentindo. A gente também tem todos esses monstrinhos conosco e a gente precisa reconhecer aonde eles aparecem, qual é o sentimento que a gente está sentindo naquele momento, ou para ficar mais feliz, ou para controlar essa tristeza, para controlar quando a gente está com raiva, para pensar, por que eu estou com medo disso? Se eu sei que eu sou corajoso, se eu sei que eu posso enfrentar essas dificuldades. Agora, a gente vai para uma atividade muito legal com a tia Daisy. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque nós já aprendemos que tudo passa. A atividade de hoje que iremos fazer agora sobre as emoções, sobre os nossos medos. O material que vamos utilizar, vou mostrar para vocês. Saquinho plástico, pode ser um pequenininho como esse aqui ou um maior. Canetinhas, se você tiver. Se não, você pode usar lápis de cor, giz de cera, tesoura sem ponta, cola e uns pedacinhos de papel para fazer os olhinhos, a boquinha, o que mais você quiser fazer para o seu monstrinho. Você, se não tiver saquinho plástico, você pode usar papel também, tá? Você vira o papelzinho, dobra ele, cola para poder enfiar a sua mãozinha, ok? Então vamos lá, vamos desenhar os olhinhos, fazer os olhinhos do nosso monstrinho. Você vai fazer os olhinhos do jeito que você quiser, que afinal o monstrinho é seu. Cada um faz do jeito que quer. Depois eu vou mostrar um modelo que eu fiz para vocês terem uma noção melhor. Fiz os olhinhos. Agora eu vou fazer a boca do jeito que eu quero, que afinal o monstrinho é meu. Os dentinhos dele. Porque nós estaremos falando sobre as nossas emoções. Vamos pensar sobre o que a gente pensa. Tá vendo aqui a boquinha? Agora eu vou recortar do jeito que eu quero. E pensando assim, o que que os medos fazem com a gente? O que que nos impede de fazer? Nós temos que pensar sobre isso, porque afinal de contas a vida não para. Os medos são as nossas emoções que nós precisamos
trabalhar. Vamos colar aqui. Ó, colar o olhinho. Pode colar no saco plástico, papel que cola direitinho. Te passa cola. Põe o olhinho. Esse meu aqui eu quero que ele fique bem lá no alto, porque o monstrinho é meu. Olha o meu monstrinho. E agora é só brincar. Então, trabalhando nossos medos, nossas emoções, nossos medos e sua intensidade. Todos nós sentimos medo em alguma ocasião da nossa vida, não é mesmo? Há medos de vários tamanhos, mas o que eles nos levam a fazer? Como a gente deve enfrentar esses medos? Digo uma coisa para vocês, a fé nos ajuda a diminuir os nossos medos. Brincando, nós fizemos nossos monstrinhos, simbolizando nossos medos e nossas emoções. Nossas emoções podem ser agradáveis ou desagradáveis. As agradáveis nos deixam leves, do tipo de bem com a vida. As desagradáveis geram incertezas, medos. E é através do esforço que devemos desenvolver para transformar essas emoções negativas e os nossos medos em algo útil. Esse esforço é pela fé em Deus que nos ampara sempre. Como se Ele dissesse assim: calma, filho, eu estou aqui, não tema. Devemos trabalhar nossos pensamentos em coisas úteis, com muita confiança. Pedir ajuda, conversar com alguém, lembrando sempre que a oração nos fortalece e nos dá coragem para seguir em frente. A gente já não aprendeu isso? Às vezes é o medo que nos deixa sem vontade para nada, mas a gente deve lutar, se esforçar, porque o medo é o freio que nos impede de fazer algo errado. Vocês sabiam disso? Por isso é importante analisar o motivo real dos nossos medos. E para isso foi como eu falei ainda há pouco, pedir ajuda, conversar com alguém, com o papai, com a mamãe, com o vovô e a vovó, com a professora, com a evangelizadora. Né? Todo medo tem uma razão de ser. O medo nos impede de muita coisa, mas a gente deve sempre analisar o motivo real desses medos para não nos impedir de fazer as coisas certas, coisas melhores. Bom, então agora vamos nos preparar para a prece. Vocês já viram a minha coleção de monstrinhos, adorei fazer. Beijos! Então assim, terminando o nosso momento do GEAL de hoje, a nossa evangelização, nós pensamos em Jesus e agradecemos. Querido mestre e amigo, obrigada por tudo o que aprendemos hoje na evangelização, por estarmos aqui reunidos e sintonizados com a Tua presença, com o amor que emana do Teu coração. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Graças a Deus.